Boa noite, queridos. Eu fico muito emocionado com experiências como essa, porque elas refletem aquilo que tem sido para nós a nossa ênfase. Eu não estou vendo o controle, tá aqui na frente, o controle de mudar. Ou vocês vão mudar daí? Ah, não estou vendo porque estou aqui. Perfeito. Obrigado. Porque nós queremos começar justo hoje à noite falar de células, já vou explicar um pouco sobre isso, mas antes disso, o nosso tema, todo mês de outubro, os anciãos, o conselho se reúne por um final de semana de atividades intensas. Em geral, a gente passa metade do tempo orando, a outra metade conversando e avaliando como é que está a igreja. A nossa grande pergunta nesse final de semana para o conselho, vai acontecer em outubro novamente, é: qual a ênfase que Deus quer dar para a nossa igreja neste próximo ano? O que é que Deus tem para nós? Então existem vários planos, projetos, estratégias, mas muito mais importante do que isso é o que Deus tem para nós. E esse ano, ou seja, outubro do ano passado, nós criamos uma convicção muito grande que Deus tinha esse tema para nós. Experimente ser transformado. Transformado para experimentarmos o reino de Deus. Nós estudamos sobre o reino de Deus no ano passado. E essa questão da transformação se tornou fundamental para nós, para podermos experimentar de verdade o que é o reino de Deus. E a grande pergunta que surge é: como? Como? Porque a maioria de nós pensa em transformação e já pensa numa série de coisas que eu tenho que fazer, que eu quero fazer, que eu preciso fazer, e vai acumulando, porque eu preciso me transformar, Eu lembro de criança, faz muito tempo, tá? Aliás, é mais no tempo dos meus filhos, por aí. Eu sou mais antigo que isso, que tinha os Power Rangers. Você lembra disso? Não sei se ainda tem isso, tem? Meus filhos brincavam disso. E o grande negócio dos Power Rangers é quando eles falavam: é hora de morfar. E eles viravam super-heróis. Eu já era adulto e pai nessa época, mas tudo bem. A ideia e as crianças gostavam naquela época de brincar, é hora de morfar, e eles se transformavam na cabecinha deles, né? E volta e meia, como cristãos, acho que a gente quer fazer isso. É hora de morfar, eu vou ser mais amoroso. E nada acontece. E então eu quero ser mais perdoador. E nada acontece. Não vem o raio, não vem o poder especial, não vem nada. Como nós vamos buscar transformação? Como é que nós vamos experimentar essa transformação que Deus tem para nós? Antes de entrar na mensagem e começar a responder essa pergunta, eu quero fazer uma distinção e explicar para vocês por que nós estamos usando o termo células. É só um nome, não faz a menor diferença, a não ser por uma razão. Nós acreditamos que nós precisamos de algumas mudanças dentro dos grupos que nós temos. Eu dou graças a Deus que a Conde é uma igreja que tem grupos, me ajuda aqui, Rony, há uns 30 anos, estou exagerando, não? É por aí, né? Há 30 anos tem grupos pequenos, grupos que amam a Jesus, se encontram, oram e lutam juntos para promover a transformação e a vontade de Deus. Então, quando a gente fala de grupo pequeno, não é algo assim: nunca ouvi falar disso. Os jovens já passaram por vários grupos, e de repente a gente começa a falar de célula. Que história é essa? Então estabelecemos algumas perguntas. Os grupos tradicionais que muitas igrejas, inclusive a Conde, muitos dos grupos têm, são grupos que são lugar de bênção, não tem a menor dúvida disso. Nós definitivamente não estamos dizendo que esses grupos têm que parar. Mas nós queremos experimentar um tipo um pouco diferente de grupo, que tem muito do que tem no grupo tradicional. Mas tem algumas diferenças que também são significativas. Primeira função. A função do grupo tradicional, em geral, se resume até aquela sigla, grupo CEL. Lembra? Comunhão, estudo e oração. O que são motivos e propósitos extremamente louváveis. Nenhum cristão consciente vai dizer: isso não é bom. É claro que é bom. A célula, ela procura ser um pouco diferente, porque ela quer viver como igreja, na natureza da igreja, no propósito da igreja e no poder da igreja. E se você participa de um grupo, ou lidera um grupo tradicional, você fala: nós também. É verdade. Mas na célula nós queremos viver
todos os propósitos da igreja. Tudo que a gente vive como igreja, a gente quer viver em miniatura na célula. Por isso a gente usa um nome um pouquinho diferente. O foco num grupo tradicional é manter os cristãos unidos, apoiarem-se mutuamente, orarem, estudar mais a palavra, conhecer. Na célula, o propósito é vida de igreja. Viver a igreja como um todo. O líder no grupo tradicional, e isso aqui é uma coisa que me preocupa, porque eu tenho ouvido de vários líderes de grupos pequenos que depois de algum tempo estão exaustos. E falam, Daniel, cansei de carregar o grupo nas costas. Eu faço tudo, eu organizo, eu ligo, eu telefono, eu preparo o lanche, eu recebo, eu limpo a casa depois, eu bato palma, assovio, chupo a cana, tudo ao mesmo tempo. Né? E vejo se eu consigo manter o grupo animado. E se o grupo vai embora desanimado, eu carrego a culpa nas minhas costas do que foi que eu fiz de errado para que o grupo não funcionasse. Na célula, nós temos uma proposta bem diferente. A função do líder é facilitar, é promover que o corpo de Cristo funcione. Nós acreditamos que o corpo de Cristo funciona pela ação do Espírito Santo na vida de cada um. Então, quando eu estou liderando uma célula, eu não tenho que fazer tudo. Eu tenho que estar atento para perguntar assim, o que Deus quer fazer nessa reunião? O que é que Deus quer promover aqui? Obviamente que há um plano, há uma estratégia, há um estudo, e o líder carrega um peso, mas é algo bastante diferente. Talvez a maior diferença seja na área de evangelismo. A maioria dos grupos pequenos, tradicionais, entendem evangelismo assim. Se vier um não cristão, claro, nosso foco é o evangelismo. Né? Mas é uma coisa eventual. Quando acontece, a gente se empolga, a gente para, a gente investe, a gente conversa. Já na proposta da célula, o nosso propósito é fazer evangelismo em grupo. A célula existe para crescer e multiplicar. Por isso que nós estamos usando a terminologia de célula. Nós tivemos algumas semanas, alguns meses atrás, Roberto Lai, que é um especialista nesse assunto conosco. Há cerca de um mês atrás, mais ou menos, nós tivemos um curso de sábado inteiro, que tinha umas 40 pessoas que participaram, onde nós estudamos como é que funciona essa célula. E a partir desse mês, nós vamos ter uma reunião por mês, pelo menos, com os líderes das células. Os jovens já estão vivendo essa realidade, e Deus tem sido muito gracioso, tem abençoado. Então, por isso, só para explicar o porquê que nós usamos o termo célula, mas muito do que eu vou falar, obviamente, se aplica ao grupo também, mas nós queremos implantar um ritmo, uma estratégia um tanto diferente. Vamos estar falando mais sobre isso. Mas voltando aqui, célula, um lugar, um contexto de transformação. Há um velho ditado que diz que a insatisfação é a mãe de todas as mudanças. É a mãe da criatividade. Por quê? Porque em time que está vencendo, não se mexe. Claro, não está dando certo. Se eu estou satisfeito com alguma coisa, eu não vou mudar. Não tem por que mudar. Por que eu vou mudar? Se o meu carro está bom, eu estou feliz com o carro, ele é econômico. Por isso que a propaganda mostra que o seu carro de 2, 3 anos não é um veículo. Ele é um perigo, um acidente esperando para acontecer. Porque você precisa de um carro mais novo. Imagina um carro de 10 anos, então para. Isso é um... E aí ele cria em você a insatisfação. O que você tem não é bom o suficiente. Eu quero algo novo. Eu quero algo diferente. Talvez a maior pressão que nós vivemos hoje em dia são com... O meu não está aqui, está em algum lugar por aí, provavelmente desligado. São com celulares e outras mídias assim. Você compra um, fica todo feliz. 6 meses depois você fala, que caco velho que eu tenho. Que porcaria, eu devia ter esperado para comprar o mais novo. Aí tu compra o mais novo, garantido, 6 meses, que porcaria que eu tenho. E aí vai. O fato é, insatisfação. A insatisfação, ela gera em nós aquela sensação de que eu preciso mudar. Alguma coisa precisa mudar. Isso não pode continuar assim. Quando eu comecei a me preocupar com peso, e passou rápido a minha preocupação, mas eu me preocupei com o meu peso, não é porque eu falei, puxa vida, eu quero... Não, é que eu comecei a subir 1 lance de escada, 2 lances de escadas, e comecei a bufar quando eu chegava lá em cima. Assim. Eu falei, mas não pode, tem alguma coisa profundamente errada comigo. Eu preciso mudar. Aí começa uma coisa muito interessante. Como seres humanos, quando a gente pensa em mudança,
tem algumas coisas que nós fazemos. A primeira delas é que eu quero mudar as circunstâncias, claro. Eu quero mudar, já sei, vou subir de elevador. Né? Resolvi o problema, não preciso mais bufar, já subi de elevador. Mas aí eu tenho que caminhar. Aí eu vou de carro. Aí às vezes não dá para ir de carro, aí eu vou parar longe. Aí, o fato é, eu tento mudar as circunstâncias. Às vezes eu posso pensar, claro, questão de peso e condição de saúde não é tão importante como outras coisas. Por exemplo, a condição da minha família. Eu chego em casa e em vez de chegar num ambiente de paz, é um terreno minado. Tem cada um num canto, um enfiado no quarto, o outro no outro quarto, o outro ali, e você sabe que a coisa está meio pesada. E você começa a viver isso, aí você fala, preciso mudar. Primeira coisa que você faz é você tenta reunir alguma coisa, fazer algum evento, vou comprar um videogame para ver se ajuda. Não sei se você já tentou isso, mas não vai ajudar. É legal, é divertido e daqui a pouco acaba. Vamos fazer uma viagem de férias. Aí você põe todo mundo no carro, depois de 1 hora você fala, o que é que eu fui fazer? Né? A família que brigava em casa, no carro, então multiplica isso por 20. Eu tento mudar as circunstâncias. Se a minha vida espiritual não está bem, eu olho em volta e falei, já sei, a minha igreja. Eu vou procurar uma outra igreja, porque se eu estiver numa igreja legal, a minha vida espiritual vai avançar. Eu estou infeliz. Já sei, é porque eu sou solteiro. Eu vou casar, que casando eu fico feliz. Eu tenho uma dica para os solteiros. Se tu é infeliz solteiro, querido, tu vai ser infeliz casado, não vai mudar não, tá? Talvez vai piorar em alguns aspectos, tá bom? Não é que eu sou contra o casamento, por favor, tá? Eu sou extremamente a favor. Mas se você é infeliz e acha que o casamento vai te fazer feliz, não é por aí. Então, nossa primeira tendência, quando eu estou insatisfeito, é mudar as circunstâncias ao meu redor. Mudar de trabalho, mudar de chefe, mudar de carro, mudar de casa, mudar de esposa, alguns fazem. Estou muito infeliz no casamento, já sei, vou mudar de esposa. E é curioso que o índice de divórcio de segundo casamento é 2 vezes maior do que o índice de divórcio de primeiro casamento. Por quê? Se o cara mudou agora, ele acertou. O índice de divórcio do segundo casamento é maior, o do terceiro casamento é quase 90%. Quer dizer, o cara tenta uma vez, não deu certo, ele tenta a segunda, não deu certo, ele vai tentar a terceira. Quando é que ele vai descobrir que o problema não é a circunstância, mas nós continuamos mudando? Vou mudar as circunstâncias. Nós não temos controle sobre a maioria das circunstâncias que nos cercam. Nós podemos ficar batendo a cabeça, mas não é assim que funciona. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou mudar o outro. Já que eu estou infeliz com a minha esposa, e eu não quero outra esposa, então eu vou mudar essa esposa. Esposa, tu tem que ser diferente, porque você não está me fazendo feliz. Quando eu casei, tu não era assim. Tu dizia que gostava de futebol. Aliás, guri, se ela adora futebol, cuidado, tá? Nem sempre... Bom, tudo bem, deixa pra lá. O fato é, você tenta mudar o outro. Uma coisa que é fatal para a maioria de nós aqui, pais, por exemplo. Meu filho me deixa infeliz, o que eu faço? Eu tento mudar meu filho, claro. Né? Filho, você tem que ser desse jeito que eu quero que você seja. Tem algumas coisas que, como pais, nós temos que lutar para mudar mesmo. E tem outras, queridos, que a minha insatisfação... vai continuar. Por quê? Porque eu não tenho como mudar o outro. Como é que eu mudo o coração do outro? Já o meu é complicado. Eu posso instruir, eu posso desafiar, eu posso chamar, eu posso orar, eu posso chorar. E o resto é Deus que tem que fazer, porque eu não vou mudar. Não adianta bater com pau na cabeça do outro. Aí eu chego à conclusão de que o que precisa mudar sou eu mesmo. E é disso que eu quero falar, tanto que o nosso lema não é experimente transformar os outros. Experimente transformar o seu mundo. É experimente ser transformado. Experimente o que é seguir o mover do Espírito Santo. Experimente o que significa ser transformado por Deus. E aqui eu quero falar com vocês que... Eu quero confessar a vocês que, de muitas maneiras, apesar de sentir uma tremenda gratidão a Deus pela vida que eu tenho com Ele, eu tenho ao mesmo tempo uma profunda insatisfação. Porque eu não amo tanto quanto eu deveria amar. Eu não sou tão gentil quanto eu deveria ser. Eu não sou tão verdadeiro quanto eu deveria ser. Eu não sou tão espiritual quanto eu deveria ser. Eu não tenho tanta fé quanto eu gostaria de ter. E continua a lista
Desconfio que eu não sou o único. Mas deixa eu dizer para vocês, esse tipo de insatisfação com a sua vida espiritual é saudável. É uma insatisfação assim, dizendo, Deus, o Senhor me deu tanto, nós cantamos agora. Eu te ofereço a minha vida, mas é tão pouco. Porque o Senhor me deu tanto mais. E quando a gente fala de transformação, eu não quero que a gente entre numa mentalidade assim de culpa. Eu preciso ser transformado, porque senão Deus vai me mandar um raio na cabeça, porque Ele quer que eu seja... Sabe quem mais sofre por nós não sermos transformados? Somos nós mesmos. Deixa eu pegar um exemplo simples. As pessoas ao nosso redor também, mas o primeiro sou eu. Já confessei para vocês algumas vezes a luta que eu tenho e a facilidade que eu tenho de cair em amargura, em ressentimento. Gente, não tem a menor graça. Não tem graça nenhuma você ficar amargurado. Você deitar de noite e ficar aquele filminho passando na sua cabeça. Ah, o cara me disse isso, mas eu devia ter dito aquilo, eu não devia ter dito isso, na verdade. E fica aquela tortura mental. E aí quando você levanta de manhã, tem alguma coisa errada, já sei, é aquilo que o cara me falou, e ele sabe? E continua. É claro, porque eu fico amargurado, eu começo a amargurar a vida de todo mundo ao meu redor. Eu não acho que Deus está lá no céu, não, Daniel ficou amargurado. A tristeza de Deus é porque não é para a amargura que Ele me criou. Não é para a solidão que Ele te criou. Não é para a inveja que Ele te criou. Não é para a depressão que Ele te criou. Não é para a pornografia que Ele te criou. Não é para a apatia que Ele te criou. Nem a mim, nem a você. Ele nos criou para uma vida abundante, Jesus fala. Ele nos criou para muito mais. Quando nós falamos de seguir a Jesus, não é uma longa lista de obrigações morais que você tem que cumprir, mas pelo contrário, é conversão. Eu estou andando para cá, para longe de Jesus, e eu viro o meu caminho e vou andar em direção a Jesus. E quando você vira o seu caminho, talvez, dependendo da sua situação de vida, você está a 20 quilômetros lá atrás, talvez você esteja a 2 quilômetros. O fato é, eu ando em direção a Jesus não porque eu tenho que, mas eu ando em direção a Jesus porque é muito melhor. Cada passo que eu dou na direção de Jesus tem dor, tem sacrifício, tem abnegação, tem abrir mão de coisas, mas eu estou insatisfeito com essa vida. Isso é arrependimento. Arrependimento não é só uma concordância mental, é verdade. Roubar é errado. Vou parar de roubar. Não, é assim, eu não aguento essa porcaria de vida que eu vivo. Essa vida de inveja, de amargura, de tristeza, de ressentimento. Eu rejeito isso, eu não quero isso para mim. Eu quero andar em direção a Jesus. De vez em quando eu escorrego para cá de novo e falo, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. E eu vou começar. Se eu não estiver insatisfeito, se o ídolo do meu coração estiver me satisfazendo, eu não vou procurar Jesus. Para quê? Eu estou satisfeito. Se o ídolo da riqueza, da beleza, da fama, da popularidade, eu sei lá qual outro ídolo ocupa a sua vida e a minha, se ele me satisfaz, eu não vou procurar Jesus, eu não quero, não preciso, não devo. Agora, de muitas maneiras, seguir a Cristo é transformação. Eu quero levar vocês num pequeno passeio aqui, no Evangelho de João. Abra aí em João, o Evangelho de João. Eu quero pegar 4 passagens, eu podia pegar 20 passagens, porque João inteiro fala sobre isso. Mas eu quero que a gente tenha um gostinho dessa expressão que eu estou usando. Seguir a Jesus é uma vida de transformação, é uma vida de arrependimento. Eu não quero essa vida podre que eu vivo. Você fala, Daniel, minha vida não é tão podre. Cada um sabe a podridão que luta, tá bom? Então eu não quero essa vida aqui, eu quero aquilo. Então eu estou constantemente me arrependendo do meu coração endurecido, da minha amargura, sei lá o que for a sua luta, e estou virando para Cristo e caminhando em direção a Ele. A primeira passagem que eu quero olhar com vocês, para olhar algumas promessas só, é João capítulo 7, verso 38. De novo, tem muitas passagens em João que falam disso. Deixa eu ler o 37 e o 38. E o 39, eu vou ler 3, tá? Eu coloquei 1, mas vou ler 3.
João 7, desde o verso 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa eu parar aqui e fazer uma pergunta. Tem fluído rio de água viva da sua vida? Do seu interior? Ou é mais gotejar de uma água assim, estagnada, meio morna? Eu não quero gerar culpa, eu quero dizer que tem alguma coisa prometida aqui que eu quero viver, gente. E eu não quero ficar vivendo no nhen espiritual. Ele não diz assim, olha, se você crê em mim, você vai frequentar o culto e vai ser um cara bonzinho. Se você crê em mim, você vai ter uma família legal. Não diz isso em nenhum lugar. Ele diz que vão fluir do meu interior rios de água viva. Eu não sei tudo o que quer dizer, mas o verso 39 me explica. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam aqueles que crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, ele falava assim, olha, se você crê em mim, no seu interior vai entrar o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai ser água viva saindo da sua vida. É uma imagem, é uma ilustração, mas que fala de vida. E eu vejo momentos na minha vida, e eu temo que na sua vida também existam momentos que fica gotejando uma aguinha morna, meio sem graça. Não tem nada de rio de água viva, é uma torneirinha pingando. Gente, não é para isso que nós fomos salvos. Nós fomos salvos para uma vida viva, desculpa a redundância. Nós fomos salvos por uma transformação profunda. Vamos olhar mais uma passagem aqui. João 12, verso 24. E vocês já estão sentindo que a gente podia ler o Evangelho de João inteiro, e teria muitas dessas passagens. 12 e 24, nós lemos assim, deixa eu ler 24 e 25. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna. Deixa eu voltar ao final do 24. Mas se morrer, dará muito fruto. E eu preciso te perguntar, a tua vida tem dado muito fruto? Fruto espiritual? Não estou perguntando do seu comportamento. Daniel, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, que bom. Ou não, não sei. Mas o fato é, existe fruto espiritual, amor, alegria. Você é uma pessoa mais paciente, mais gentil, mais bondosa? Ou será que depois de 20 anos seguindo a Jesus, tu é carrancudo, mal-humorado, brigão e julgador? Nós evangélicos somos campeões nesse sentido, em criar encrenca. Eu falo da minha vida. Eu abro o jornal, leio aquilo tudo. A internet, então, é uma maravilha, né? Eu olho e eu falo, já me inflamo. Isso aqui está errado, isso aqui está... E está mesmo, não estou dizendo... Mas a minha atitude, muitas vezes, é uma atitude rancorosa. Gente, não é para isso que nós fomos salvos. Precisamos ser libertos disso. Nós somos salvos por uma transformação. Vamos olhar mais uma passagem ainda. João 14, verso 23. Nós lemos assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Gente, para um pouquinho, lê de novo. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha só, Jesus diz que se você amar a Jesus, crer em Jesus, se entregar em Jesus, passar por esse processo de conversão que eu te falei, Deus Pai e o Espírito Santo e Deus Filho vão vir fazer morada na tua vida. E eu preciso perguntar de novo, você percebe a presença de Deus na tua vida? Você fala, não, Daniel, porque as circunstâncias e o meu salário... Não estou perguntando do teu salário. Eu sei que atrapalha, tá? Não, mas é que lá em casa, minha esposa briga comigo, o cachorro me morde, o filho me cospe, o papagaio fala palavrão para mim, eu não sei o que fazer. É triste, eu sei, gente, que se a gente começasse a puxar as coisas tristes que cada um tem para falar aqui, ficávamos até amanhã, né? Mas a pergunta não é essa, a pergunta é, no meio das circunstâncias negativas, você percebe a presença de Deus na tua vida?
Ah, só quando eu vou no culto. A pergunta não é se você sente Deus no culto, eu espero que você sinta, eu sinto. Você sente Deus falando com o teu coração? Porque se você não sente, querido, você tem que estar profundamente insatisfeito. Não, Daniel, mas eu vou na igreja. Não estou perguntando isso. Seguir a Jesus não é ir na igreja, isso é uma consequência. Seguir a Jesus é experimentar transformação. Coração sendo mudado, rio de água viva, fruto, habitação do Espírito Santo. Vamos olhar mais uma ainda. De novo, a gente podia ficar aqui até amanhã olhando. Vamos parar só com essa próxima. João 17, versos 15 até 18. Na oração que Jesus fez por nós. Porque ele diz, eu oro não só por esses, mas por aqueles que vão crer. Então já incluí a gente aqui. Verso 15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Repara agora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você tem percebido que a palavra de Deus santifica a tua vida? Eu estou assim muito animado, apesar de não ser uma coisa maravilhosa, mas cadê o meu... Para justo agora eu não vou achar o meu negócio de leitura aqui. Alguém pegou... Ah, está aqui. Tá vendo? Eu quero mudar o outro. Alguém pegou. Já surgiu, né? Eu não sei quantos têm lido. Levanta a mão. Quem está em dia, mais ou menos, com isso aqui, levanta a mão. Vamos ver. Coragem. Olha, continuem firmes, tá bom? Continuem firmes. Eu tenho um grande prêmio para você no final do ano, que vai ser uma coisinha bem bobinha. Mas o prêmio de você ler a Bíblia inteira durante um ano, esse aí passa qualquer coisa que eu possa te dar. Você fala, Daniel, mas você acha que lendo isso aqui... Não, eu estou só ouvindo o que Deus fala. Ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você se alimenta da palavra de Deus? Talvez você tenha um outro sistema de ler a Bíblia, não estou muito preocupado com isso, mas você vem para a palavra e a palavra fala ao teu coração? Ou é só assim, eu vou ler alguma coisa aqui. Ou a tua Bíblia é uma daquelas que fica juntando poeira de semana a semana. Aliás, se tu não vier no culto no domingo, aí fica 2 semanas juntando poeira. Que impacto que tem a palavra de Deus na tua vida? Ah, Daniel, eu leio e não entendo. Tem várias passagens que eu leio e também não entendo. Tá? Eu tenho que procurar ajuda e tenho que ficar procurando e entendendo. E tem passagens, tem dias aqui na nossa listinha que eu leio, termino de ler e falo, Senhor Jesus, tem misericórdia. Que aquelas genealogias, principalmente, são complicadas. Né? Tu lê nome, que eu consigo, a maioria eu não consigo, eu mal consigo pronunciar. Mas não tem importância, eu quero chegar diante de Deus e falar, Senhor, o Senhor disse que a tua palavra ia me transformar. Eu quero transformação. Eu quero transformação. Por isso que nós temos usado como nosso versículo tema, ou tema por trás dessa nossa ênfase, é Romanos 12, 1 e 2, que diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação não é para a gente ser queridinho de Deus, é para nós experimentarmos como é bom seguir a Deus. Amar as pessoas pode ser muito difícil, mas quando você dá um passo de amor, você fala, isso aqui é bom, cara, quero fazer mais disso. Só que o próximo passo vai te custar alguma coisa. Aí você luta, você dá mais um passo, você fala, isso aqui é legal, quero mais. Eu quero viver no amor. E se você bobear, tu escorrega de novo. Aí você se arrepende e volta a caminhar para lá. A nossa vida é uma vida de transformação. Eu volto a perguntar, aonde acontece essa transformação? Qual o contexto da transformação? Eu quero olhar 3 passagens rapidamente com vocês. A primeira delas é de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, se você não conhece, para Gênesis 12. Eu quero ler versos de 1 a 3. Esse aqui é o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão para servi-lo. E de um modo muito especial ele faz uma promessa. Então a gente lê assim, Gênesis 12,
de 1 a 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua casa, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão benditos ou abençoados. E a expressão povos da terra pode ser traduzido como tribos da terra ou famílias da terra. Quando Deus pensa na humanidade, Ele pensa em grupos, em pessoas. Essa é uma dica importante. Porque Ele podia ter dito: em ti serão benditas todas as pessoas da terra, não podia? Porque Deus conhece o nosso nome. Se Ele sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, quanto mais o teu nome. Isso para Ele não é difícil. Mas Ele fala: serão benditos todos os povos da terra. Avança um pouquinho mais até Josué. O livro de Josué. Josué é o líder que vem logo depois de Moisés. É aquele que sucede a Moisés. E entra com o povo de Israel na terra que lhes era prometida. Verso 15. Josué está quase no final da sua vida, e ele diz assim, Josué 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses porque os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele não falou, eu servirei ao Senhor. Certamente ele, eu servirei ao Senhor. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu quero destacar aqui é que Deus tem prazer em trabalhar com grupos. E nós vamos falar um pouquinho mais disso, só mais uma passagem. Atos capítulo 2, vamos lá para o Novo Testamento. Atos capítulo 2, versos 42 até o 47. Nós lemos assim. Esse é o começo da igreja cristã. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando Deus fala da igreja no Novo Testamento, Ele fala de uma igreja que funcionava de casa em casa. Por isso que nós temos essa frase aqui, nós queremos ser mais que uma igreja, nós queremos ser família. A Tati usou essa expressão para nós. Porque existe uma bênção e uma maldição na ideia que nós temos de família. Às vezes eu falo, a minha família é minha prioridade, e deve ser. Só que muitas vezes o que eu faço é que eu me esqueço as palavras de Jesus, que falou assim, quem é a minha família? Aqueles que seguem a vontade de Deus, esses são minha família. E aí, de repente, eu falo, não. O que importa é minha família. Minha esposa, meus filhos, meus primos, meus irmãos, pai e mãe. E o resto, deixa para lá. Eu creio que Deus tem nos desafiado, não abandonarmos família, mas entender que há uma outra família a qual nós somos chamados a participar, que é a igreja. E eu não estou falando do culto de domingo à noite. De todas essas passagens e tantas outras que nós poderíamos usar, eu diria que o contexto de transformação é vida em comunidade. Deus quer transformar a minha vida em comunidade. Deus quer transformar a sua vida em comunidade. E se você se isola de comunidade, você perde a oportunidade da ação de Deus na sua vida. E rouba outros da bênção que você podia trazer para a comunidade. Alguns podem dizer, não, eu já sou comunidade lá em casa. Eu, minha esposa e meus filhos já somos uma pequena comunidade. E de certa maneira são mesmo. Mas deixa eu dizer outra coisa aqui. Maridos, vamos ser bem sinceros aqui. Nós estamos no anonimato, então não tem importância. As mulheres não estão ouvindo nada aqui. Quantos de vocês são capazes de confrontar um pecado da sua esposa com toda a liberdade? Imagina fazendo isso.
querida, realmente, eu acho que você tem sido muito egoísta nesse aspecto. Eu gostaria que você se arrependesse e mudasse a sua vida. Não vou dizer que a gente não faz, mas complica, não complica? Você tem que respirar fundo. Por quê? Porque nossas famílias, gente, elas criam uma dinâmica. Nós não percebemos muita coisa quando estamos dentro da família. Por isso, nós temos que viver num grupo, temos que estar em uma comunhão comprometida com outras pessoas, para que elas possam falar ao nosso coração. O Espírito Santo que habita em mim, e habita no Roger, e habita na Ana Paula, faz com que, de repente, a Ana Paula me diga alguma coisa. Mas nós, maridos, também, repetindo para os maridos a pergunta, quantos de vocês gostam de ser repreendidos pela esposa? Não, a gente não gosta de ser repreendido nunca. Pela esposa, pior. Tem coisas que eu falo para o Roger, e que o Roger fala para mim, que eu sei que se a Suzy falasse, ele brigava. Comigo ele não briga porque o tamanho é mais ou menos igual, né? Então ele, né? E aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque tem algumas características e dinâmicas diferentes. Não é só o fato de ser homem para homem, claro que existe isso. Mas é o fato que o Espírito Santo que habita em mim e nele, está falando para ele algumas coisas e ele não vê. Você já passou por isso? Volta e meia eu já li uma passagem 20 vezes, 50 vezes, e estou passando e não tem nada a ver comigo. Eu falo, pai, isso aqui é muito bom para o Roger. Pai, essa passagem aqui é ótima para o Cláudio. O Gui precisava ver isso aqui. Eu estou sempre olhando para os outros, né? Aí, de repente, alguém fala, Daniel, é contigo isso. E meus olhos se abrem. Já passou por isso? E, de repente, quando alguém fala, eu vejo o Espírito Santo falando com a minha vida, confrontando a minha vida. Eu preciso de irmãos em Cristo para confrontar a minha vida. Se eu fugisse para o alto de uma montanha sozinho, eu e a Bíblia, eu não teria o mesmo crescimento espiritual que eu tenho ao conviver com irmãos que têm o compromisso de investir na minha vida e eu na vida deles. Ou seja, o contexto, o lugar de transformação que Deus tem para nós é comunidade. E comunidade, como o Edio e a Tati falaram tão bem aqui, não pode ser um grupo desse tamanho. Porque eu estou falando aqui, e vocês todos muito educadamente estão com os olhos relativamente abertos, e conforme eu falo, vocês balançam a cabeça assim. E eu não sei se vocês balançam a cabeça dizendo, é isso mesmo, ou que baita besteira ele está falando. Eu não sei. Ou então alguém fala assim, muito legal, mas não tem nada a ver comigo. O que nós temos proposto fazer nas células, em vários grupos da nossa célula, por exemplo, quarta-feira à noite, nós vamos olhar todas essas passagens de novo. E vamos perguntar, tá bom, e o que acontece na sua vida? E o que deixa de acontecer? Semana passada, na nossa célula, uma esposa falou assim, olha gente, eu já pedi para vocês me confrontarem com respeito a esse problema, e na hora a pessoa falou, pois é, e você mudou? Não mudei ainda. Mas existe abertura, existe um espaço de nós ministrarmos um na vida do outro. Nós precisamos disso. Eu diria mais, se o seu único compromisso, encontro cristão, é o culto, é que nem viver de sobremesa. Sobremesa é gostoso, né? Eu gosto de sobremesa, não é minha maior paixão, mas eu gosto de sobremesa. Mas ela não alimenta, viu? Sinto dizer. Aos apaixonados pelo açúcar e pelos doces, não alimenta. Se você comer só sobremesa, você vai morrer doente. Você tem que comer tudo. Ou seja, se a única participação que você tem é o culto, eu acho muito improvável que você experimente uma vida de transformação. Se ninguém fala a verdade na sua vida, se ninguém pode tocar a sua vida, confrontar a sua vida, e você não pode investir na vida do outro, ministrar na vida do outro, eu desconfio que a sua vida cristã vai ser anã até o fim. É claro que Deus pode fazer tudo. Deus não precisa de grupo, Ele não precisa de nada. Ele faz o que Ele quiser. Mas o que eu vejo expresso na palavra de Deus é isso. Tem uma passagem, eu quero terminar com essa, que é Hebreus 10, 24 e 25. Abre comigo ali. O autor de Hebreus traz à tona algumas realidades muito profundas. E é um livro que tem vários desafios para nós. Capítulo 10 de Hebreus, ele começa a falar do sacrifício de Cristo, ele já vem falando desde o capítulo 9,
E ele começa, como ele está escrevendo esse livro primariamente para cristãos judeus, ele começa a fazer uma comparação entre a obra de Cristo e o sumo sacerdote. E qual foi o sacrifício que foi feito e o que é que deve acontecer, e assim por diante. Aí ele chega, começando no verso 19, Hebreus 10, 19, falando, nós temos que ter confiança para entrar no Santo dos Santos. E os judeus ficavam arrepiados com isso, porque o Santo dos Santos, ninguém podia entrar. Se entrasse, era fulminado na hora. Ele fala, nós temos que ter coragem para entrar pelo caminho do sangue de Jesus. E ele vai explicando, aí chega no meio do parágrafo, verso 24, mais para o final, e ele diz assim, e consideremo-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Eu queria olhar isso com vocês. Consideremo-nos uns aos outros. A palavra considerar, ela significa estudar, pensar, observar, entender o funcionamento. Ou seja, o desafio que o autor está dizendo aqui é o seguinte, olha a vida de alguém, investe naquela vida, é um ao outro. Você não consegue fazer isso no momento de culto. Eu não sou contra culto, por favor. Nós devemos vir no culto para poder ver a majestade de Deus. Nós devemos vir ao culto para podermos ser motivados a amar a Deus. E por isso que nós temos a música. E por isso que nós temos pessoas que cantam mais do que a média de nós, né? Que estão aqui na frente cantando, o grupo ali, o trio, o quarteto, o coral. Pessoas que, o propósito não é para que a gente fale, puxa, como eles cantam bonito. Mas é que pelas verdades que são cantadas, o meu coração seja tocado e eu diga, é isso aí, Jesus. É isso que eu quero para mim. Eles estão ministrando ao nosso coração. Também durante o culto nós vamos ter testemunhos, como temos tido. Também durante o culto nós vamos ter ensino da palavra. Mas esse versículo não pode ser cumprido no culto. Por quê? Eu não consigo considerar alguém durante o culto. O considerar aqui não é nem ter consideração. É parar, olhar, conversar, desafiar. Trabalhando em equipe, nós temos um privilégio muito grande. Eu sou muito agradecido a Deus. Sinto que a nossa equipe, talvez de todas as equipes que eu participei, é uma das melhores. De todas as duas, é uma das duas melhores. Estou brincando. De todas as equipes. Por quê? Porque existe uma sintonia. Se eu tenho que falar alguma coisa para o Roger, é de um jeito. Se eu tenho que falar para o Ednardo, é de outro. Se eu tenho que falar para o Cláudio, é de outro. Por que eu digo que é de um outro jeito? Porque eu já convivi um pouco com eles, e eu sei como é que um reage, como é que o outro reage, como é que o outro reage. Às vezes eu falo tudo errado, tá? Mas não é esse o ponto. O ponto é, considerar significa que você olha, você conversa, você fala, você convive, você experimenta, você aprende e você tem algo a dizer. Querido, você não pode considerar um ao outro no grupão, tem que ser no grupo pequeno. E para que nós possamos considerar um ao outro no grupo pequeno, o grupo não pode começar com estudo e terminar com estudo. Estudo faz parte, nós vamos basear tudo que nós fizermos na palavra. Mas a célula não é um lugar exclusivamente de estudar a Bíblia. Nós vamos ministrar um na vida do outro. Nós vamos falar verdades um na vida do outro. Para isso precisa haver transparência, precisa haver abertura, precisa haver um amor muito prático. Consideremos-nos uns aos outros. Segundo, ele diz, para nos incentivarmos ao amor, às boas obras. Incentivar é aquela palavra que você fala para alguém, cara, tenho visto isso na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa, eu te amo e não é isso que Deus tem para ti. Deus quer que você mude. Ah, mas eu não consigo mudar, cara, eu também não sei como é que, mas vamos orar. Sou parceiro contigo, cara, vamos lá. Tu consegue. Não é assim. Incentivar é algo muito intencional. E nós temos tido algumas dificuldades para incentivar uns aos outros como igreja, porque nos falta esse tipo de convívio em grupos. Recentemente eu estava conversando com algumas mulheres adultas, falando sobre roupa de algumas jovens. São poucas, pela graça de Deus. E aí nós estávamos falando, alguém precisa falar alguma coisa. Eu falei, fica chato para mim falar, né? Fala, minha filha, tua saia está muito justa e muito curta. Aí a guria fala,
Gostou? Não, minha filha, não é isso. Como é que eu, como homem, vou falar isso? Aí eu incentivei essas mulheres. Vocês precisam falar. Daí elas disseram, pá, Daniel, como é que nós vamos falar? Nós não temos contexto, nós não temos intimidade. Eu vou chegar para falar, ela vai me botar na parede e vai continuar. Então perceba bem o que acontece quando a gente não tem o compromisso do grupo pequeno, é que a gente olha um para o outro, começa a perceber algumas coisas que não estão bem alinhadas e fica de boca fechada. Ou pior, tu viu a roupa da fulana? Alguém precisa falar com ela. Vamos reunir um grupo para discutir o assunto da roupa da fulana. E nós começamos a discutir o assunto e ninguém vai falar com a pessoa. Porque nós estamos constrangidos, porque nós não temos um contexto de amor. De vez em quando alguém chega para mim, pastor, você precisa falar com fulano. Por quê? Porque está acontecendo isso, isso, isso. Então vamos lá. Não, pelo amor de Deus, não usa meu nome. Como é que eu vou falar? Diz que alguém te contou. Já imaginou que legal? Alguém me contou que parece que viu que um vizinho teu, do amigo, do primo, disse que você... Isso é fofoca. Eu não vou fazer isso. Se tu vier comigo, eu vou lá. Tu fala e eu digo, é isso aí, ó. O que ele falou. Estou junto. Eu não vi, como é que eu vou falar? Não, mas eu vi. Então tu tem que falar, querido. Agora, é muito difícil nós falarmos no atacado. É claro que é difícil. Eu não tenho contexto, eu não converso com a pessoa, não ando com a pessoa, vai soar como o quê? Você não me conhece, você não sabe minhas lutas, nunca comeu 1 quilo de sal comigo, você não sabe nada da minha vida, agora quer dar palpite na minha vida. Esse tipo de incentivo, de palavra de advertência, de admoestação, de encorajamento, de exortação, que nós precisamos ter, não pode ser feito no atacado. E não adianta nomear o pastor para falar que também não vai dar certo. Volta e meia eu preciso confrontar uma pessoa. E olha, se não há um contexto de amor, é uma encrenca. A pessoa fica revoltada comigo. Não importa se é verdade ou não o que eu estou confrontando, ela fica chateada. Fala, mas tu nunca... E ela tem razão, eu nunca. Nós precisamos, se nós vamos viver uma vida de transformação, se nós vamos viver o que a palavra diz aqui, nós precisamos viver em grupos pequenos. Por isso que eu repito, a célula é a vida da igreja. Nós nos reunimos no culto para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus para nós, para sermos motivados, para nos alegrarmos. É que nem almoço em família, né? Então estão os pais, os filhos, os genros, os netos, é aquela bagunça, e é uma festa, e é alegria, mas não é o dia a dia, gente. O dia a dia é cada um na sua casa, lidando um com o outro. E dificilmente tu vai conseguir fazer isso em família. Nas dificuldades que a Ana Paula e eu temos um com o outro, ela tem muito mais dificuldade comigo do que eu com ela, que eu sou muito mais complicado. Tem coisas, gente, que eu não consigo responder. Tem anseios que a minha esposa tem, que não só eu não consigo atender, como eu não consigo nem entender. Porque não tem como. Cabeça de mulher eu não entendo. Uma coisa fantástica, maravilhosa. É um mistério para mim, depois de quase 30 anos casado. Precisa uma outra mulher chegar junto dela e ela fala, e eu já assisti isso em grupo, quando ela começa a falar e a outra, é isso mesmo, eu também... E as duas estão falando em sânscrito para mim, porque, quer dizer, eu entendo o que elas estão dizendo, mas não faz sentido. E aí volta e meia eu chamo o marido para conversar, eu falo, e aí cara? Pois é, né? Tá difícil, né? Pá, é isso aí, tá bom, vamos orar então. Não, a gente é mais profundo que isso. Mas o fato é outra linguagem. Nós precisamos de pessoas que ministrem na nossa vida, e só a família não basta. Espero que a gente continue ministrando na família, por favor. Espero que a gente continue ministrando no culto, por favor. Mas nós precisamos de outra realidade. Porque a palavra diz que nós temos que nos incentivar ao amor e às boas obras. Ao amor e às boas obras. O que Deus quer de nós é que nós amemos a Deus, amemos as pessoas e demonstremos isso por vida prática. Né? A palavra diz isso com toda clareza. Primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar as pessoas. Se você fizer isso, está tudo resolvido. E vamos entender que muitas vezes amar as pessoas é amar o suficiente para confrontar e apontar o erro. É isso que nós fazemos com nossos filhos, não é? Porque se você não aponta os erros do seu filho, eu não quero teu filho na minha casa, porque ele vai destruir a minha casa.
Ou seja, nós precisamos, por amor, falar, cara, não é por aí. Quem é você para mandar? Não estou mandando, você está caminhando por um buraco. Não, mas eu que sei da minha vida. Eu sei que tu sabe, mas tu está caindo. Não, nós somos desafiados a incentivar as pessoas ao amor, a um amor prático. Célula é um lugar de transformação. Nós vamos falar muito mais sobre isso, mas eu queria concluir esse nosso período com um desafio muito sério para a tua vida. Eu vou acompanhar o desafio que a Tati já fez aqui, vou copiar, tá, Tati? Porque eu acho que é isso que Deus está falando para a nossa igreja. Deus não está falando para a nossa igreja para termos mensagens melhores, e eu espero que cada vez nós tenhamos mensagens melhores. Deus, não creio, está falando para a nossa igreja que o nosso ministério de música tem que ser melhor, embora eu espero que seja melhor. Ele não está dizendo que o com de criança tem que, espero que melhore também. Eu acredito firmemente que o que Deus está falando para a nossa igreja é: nós precisamos experimentar transformação, e o lugar onde essa transformação vai acontecer é no meio de relacionamentos comprometidos, que é a célula e é o discipulado. Nem entrei em discipulado ainda. Se você não tem tempo para isso, querido, você está dizendo: eu não tenho tempo para investir na transformação. Aí eu preciso perguntar: você quer transformação? Se você quer, você precisa investir nisso. Eu não quero colocar peso, eu quero dizer assim: se você quer uma mudança na sua vida, resista a uma tendência humana de isolamento. Nossa sociedade é cada vez mais isolada. Nós construímos todo um mecanismo para você não ter que sair de casa. E os relacionamentos são todos cada vez mais virtuais. Sabe o que significa um relacionamento virtual? É que ele não é real, ele é virtual. Então eu mando uma mensagem, recebo uma mensagem, aí eu processo, aí eu mando mais uma mensagem, recebo mais uma... É um relacionamento higiênico. Mais ou menos, né? Porque tem muita besteira que sai no meio também. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer para a nossa igreja. Deus quer um relacionamento real, e relacionamento real, meus amados, é um relacionamento que a gente abre coração, que você fala das coisas feias que acontecem na tua vida, que você fala das encrencas que você enfrenta em casa. Existe uma bênção que, se não estiver alinhada com a vontade de Deus, é maldição na nossa igreja. A bênção é o valor que nós damos à família. A maldição é quando nós achamos que aparentar ser uma família de bem é mais importante do que procurar cura. Então eu faço de conta que está tudo bem. Minha família não, meus filhos jamais. Eu e minha esposa, né, descemos do carro de mãozinha dada, de sorriso, está tudo bem entre nós. Só que no caminho de lá para cá, ou eu dei o silêncio gelado para minha esposa, ou nós viemos discutindo. Agora, deixa eu dizer para vocês, queridos, essa é a realidade das nossas famílias. Nós brigamos, nós discutimos, nós ficamos magoados, nós perdoamos, ainda bem, né? Nós buscamos ajuda, nós perdemos a paciência, e eu busco perdão. Essa é a realidade da minha família. E eu desconfio que não é a única família que enfrenta isso. Eu desconfio fortemente. Então, o meu pedido para vocês, em mais um minuto eu quero me ajoelhar aqui, e convido você a fazer o mesmo aí, aqueles que puderem. O meu desafio é o seguinte: Deus, eu quero transformação. Você quer transformação? Mais que isso, você está disposto a pagar o preço da transformação? Você está disposto a se deixar conhecer? É desagradável. Tem coisas que são terríveis. Eu, por exemplo, detesto confessar pecado. Nunca gostei. Mas toda vez que eu confesso, eu recebo a bênção do perdão, a bênção da libertação, a bênção do encorajamento. Mas se eu valorizar mais, manter a imagem da família do pastor perfeita, não há cura para mim, não há cura para minha família. Se você puder, ajoelha comigo agora. Senhor, nós
Estamos ajoelhados aqui diante de Ti, Pai, porque nós acreditamos que só o Senhor pode trazer transformação para nós, Pai. Eu olho a minha vida e eu sei da vida de tantos dos meus queridos aqui, que também estão buscando transformação, mas a gente luta sozinho, Pai, com vergonha das nossas falhas, querendo manter uma aparência que mais nos sufoca do que nos liberta, fugindo de relacionamentos comprometidos por medo de mágoas que realmente poderão acontecer, e de alguma maneira tentando sozinhos uma transformação que o Senhor ordenou, como diz Salmo 133, que acontecesse na comunhão dos irmãos. Pai, eu quero pedir que o Senhor quebrante o coração da nossa igreja, de cada um de nós aqui, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha gerar uma transformação entre nós, Pai. Uma disposição para buscarmos essa transformação numa vida em comunidade. Pai, quebra a nossa resistência, quebra o nosso orgulho, quebra a nossa vergonha. Permita que nós possamos viver nesses grupos, Pai, cada vez mais. Multiplique entre nós as células, multiplique entre nós os grupos, multiplique entre nós esses relacionamentos de compromisso, Pai. Nós queremos ser uma igreja transformada, e isso não depende de programas e de cultos, mas depende de um quebrantamento, isso depende de uma vida em comunidade. Transforma, Senhor Jesus, quebranta, usa, traz o Teu arrependimento, a Tua cura para as nossas vidas. Liberta-nos dos nossos próprios ídolos. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.